pode permanecer no poder. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, diz que Biden simplesmente quis dizer que Putin não poderia ser autorizado para fazer guerra contra a Ucrânia ou qualquer outro lugar. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10h32 desta segunda-feira, dia 28 de março, com o aniversariante, como nós falamos já, né? Aniversariante aqui, que são o nosso ouvinte. E agora, neste momento, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes o arquiteto Alan Cury, que também integra o Secov, que foi uma entidade que inclusive entregou um projeto de recuperação ali do centro. Mas o Alan não está representando o Secov nesse momento, ele veio como arquiteto apaixonado pelo centro, apaixonado por urbanismo, por arquitetura. E eu fiquei doida para entrevistá-lo, Zezé, porque assim, gente, todo mundo, Alan, assim, nossos ouvintes, o campineiro, vendo ali o centro esquecido e tá todo mundo perguntando, será que tem jeito de verdade esse centro? Bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes. O nosso centro de Campinas, ele tem jeito sim, ele é um centro maravilhoso, ele é compacto, não é difícil restabelecer uma vida saudável, um uso positivo dessa região, basta a gente querer. Quando eu digo a gente, toda a sociedade de Campinas, não somente a prefeitura, não somente os empresários, mas enfim, todos nós precisamos voltar a usar o centro. Bom, a gente, Alan, viu algumas iniciativas lá no governo Jonas, tipo enterrar os fios lá na Glicério. Ficou legal? Ficou, mas nem de longe impactou o centro de Campinas, que continua, para mim, assim, eu olho o centro, eu vejo problema na questão das fachadas, tudo uma coisa feia, sujeira. Bom, eu vou falar dos moradores de rua que são também um problema, mas na verdade eu me lembro de morador de rua hoje, sempre, desde 80, quando eu vim morar em Campinas, né? E isso não fazia com que a cidade ficasse, o centro da cidade ficasse com aquele aspecto que hoje ela tem, que não dá vontade de parar lá. O que precisa, o que aconteceu assim em Campinas ao longo desses tempos que a gente foi parar nesse buraco que nós estamos? Então, Zezé, na verdade, assim, a prefeitura, o poder público, independente de gestão, ele vem notando essa dificuldade do centro. Começou lá atrás com a 13 de Maio, depois a Glicério, agora a Campos Sales, enfim. São obras fundamentais para uma revitalização do centro, mas elas não são por si só completas. A gente brinca até, elas são uma espécie de maquiagem que ajuda sim, que deve continuar, não pode parar, mas elas têm que vir agregadas a outros valores. Por que o centro foi sendo desmontado nesse período? Isso. A gente tem que entender um pouco da dinâmica comercial, habitacional, um pouco da dinâmica de interesses. O próprio poder público, e outrora, acabou saindo do centro, buscando as bordas da cidade para se ocupar, tirando dali um volume de pessoas que necessitam ter esse relacionamento com eles. Enfim, essas questões estratégicas, a saída do fórum, a saída da Câmara, elas foram muito ruins para o centro, não só elas. E os shoppings também? Os shoppings também, eu ia falar sobre isso. A parte cultural saiu do centro, teatro, cinema, depois a parte comercial. Os lojistas começaram a sentir essa dificuldade, foram migrando para a facilidade do shopping, que virou a praça moderna e que a gente hoje já nota de outra forma esse tipo de questão. E a gente vê agora, pelos números, pelos dados pós-pandemia, um retorno do comércio para as ruas. O Cambuí já começa a ter novas lojas, enfim, já começa a ter uma nova atração para voltar a estar no res de chão, na calçada. E aí o centro tem que aproveitar essa oportunidade. A questão é, o centro está tão degradado que ainda está difícil você conseguir uma locação adequada, um ponto bom no centro. Tive essa semana com o pessoal da Academia Campinense de Letras,
E eles estavam contando um pouco sobre isso, a dificuldade de ocupar as lojas que eles têm disponíveis para renda, etc. Então, por que está assim? Porque o centro está realmente abandonado. A Glicério foi uma obra importante para a cidade, mas ela não bastou. Não é só isso. Não é isso que importa. Agora, não fez cócegas. Assim, só uma retrospectiva. Rose, eu me lembro, assim, eu amava ir para o centro quando eu fazia faculdade na PUC. Tinha a PUC aí, mais um equipamento encostada no centro, então era um lugar onde a gente ia. Parte dos Leões, né? O centro. Aí tinha Murici, a Casa Campos, assim, isso, né, Mesbla. Você tinha lojas âncoras que seguravam. Âncoras, assim, que seguravam, e era tudo ocupado, você não via espaço ali fechado, sabe? E era gostoso. Agora, Alain, diante desse diagnóstico, dessa desocupação, dessa migração de lojas importantes que traziam campineiro para a região central, e você falando sobre esse retorno, né, do comércio para as ruas depois da pandemia, que eu nem sabia disso. Isso é uma informação interessante. Eu gostei dessa informação. Tem especialistas melhores para falar sobre isso. Mas é legal isso. Mas o que Campinas teria que fazer para poder melhorar essa região central? Por onde começamos? Então, óbvio que a requalificação ou a revitalização de vias importantes para a cidade é um passo. Mas, além disso, a gente tem hoje o centro de Campinas, ele tem um IPTU bastante elevado, é desafiador para o empresariado. Esse IPTU é um problema da cidade como um todo, desde as residências, as indústrias, passando pelo comércio. A prefeitura, a gente nota que está numa tentativa de melhoramento do entendimento dessa taxa que todos nós pagamos. E para o centro ela é fatal, sim. Por quê? Porque a gente tem bastante espaço disponível no centro, um IPTU alto, e também tem as questões de mobilidade que atacam demais o nosso centro. Então, a gente não pode mais achar que cada um de nós pode andar com o seu próprio carro a todo momento, para todas as atividades. As calçadas são fundamentais para a gente se mover nas pequenas distâncias. Depois delas, o serviço público de qualidade de transporte, que seja ágil, que seja prático, que seja funcional, tudo isso fica parecendo que é uma utopia, né? Um mundo fora da nossa realidade, mas não é. Campinas tinha no seu centro um bonde maravilhoso e abriu mão em detrimento do pneu, dos ônibus, etc. Naquele momento fazia parte, era uma tentativa do Brasil, eu não vou julgar, mas eu acho que agora a gente já pode começar a reverter essa situação, de volta a olhar para os trilhos, aqueles trilhos que são amigáveis com o pedestre. O bonde, que ele anda lento, que ele passa pelas vias importantes, que ele distribua bem para a cidade todas as pessoas, quiçá até que fosse gratuito, que fosse um serviço público gratuito, em que a gente possa subir e descer em pontos que a gente quer. E vocês estão defendendo a volta do bonde na região central, é uma das bandeiras em que o Secov elencou no seu estudo, não foi um projeto, mas um estudo de possibilidades de revitalização central, era essa questão da mobilidade. Era o bonde, era o pedestre, vias exclusivas para pedestre, vias onde o bonde passava com o pedestre. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro já, quer dizer, não está tão distante. E no Rio é um VLT ainda, é um equipamento um pouco mais pesado, um pouco mais dificultoso para a interligação. Necessário até aqui para o centro de Campinas, né? Eu diria o seguinte, o VLT ele é uma possibilidade muito bem-vinda para Campinas. Foi uma pena que o nosso não deu certo. Sim, mas por outras questões, não vamos entrar no mérito, mas agora a gente está inaugurando linhas novas de BRT e novos traçados que são facilmente reversíveis para o VLT, assim que tiver a demanda adequada, assim que encontrar o equilíbrio. Mas para essa função que você falou do centro, de ser um veículo que circule ali no centrinho, porque como você disse, é compacto. Exato. O centro não é uma coisa que demanda assim, grande esforço. Não, ele tem um recorte. Você pegar um ônibus para sair de um lugar para ir para o outro. O centro, como é que se delimita o centro, Alain? Então, até quando a gente começou a dialogar com a prefeitura, a gente encontrou uma dificuldade de dar o recorte certeiro do centro. Porque existe o bairro centro, existe o centro que nós entendemos como centro, e cada um de nós tem a sua cidade mental, então isso é muito variável. O Secov fez um recorte de 2.300.000 metros quadrados, ou seja, não é algo fora do padrão, não está longe de ser resolvível.
E dentro dele a gente tentou trabalhar com todas as âncoras potenciais, que é a hotelaria, é a habitação, é o comércio, qual é a seria educação. essa área compreende... De onde para onde? Em grosso modo dizendo, a gente pegaria da Barão de Itapura, da parte médica ali, das clínicas da Barão de Itapura, que seria o primeiro mote, o mote da saúde. Tá. Depois a gente recortaria ela pela Brasil, voltando, atravessando a Anchieta, abraçando a prefeitura. Né? É um centro expandido, sim, porque o centro pelo centro ele vai ser a consequência. A gente tinha lá onde a prefeitura elenca o seu marco zero, na verdade era o marco geográfico, né, do centro de Campinas. A gente pode dizer que ali seja um pivô central? Pode sim. A antiga Praça do Chopp, enfim, que tinha os bares muito bacanas ali, que ali à noite ficava super cheio de gente e hoje, infelizmente, desandou tudo. O Tunicos, puxa vida, um bar super tradicional, acho que o João Verde vai brigar comigo se eu errar, mas acho que é uma a última casa remanescente aí de um passado glorioso da cidade, enfim, super restaurada, legal. Então, assim, ali nesse trecho já seria uma praça bancária de comércios e serviços, tem uma região mais para hotelaria, educação, a PUC, o campus da PUC que saiu do centro foi muito ruim também, porque afugentou os alunos, os jovens, que acabam dando uma dinâmica legal para a região. Enfim, esse recorte, a gente chegaria a ele até a Gare da estação, da nossa estação maravilhosa, da Estação Cultura. Campinas, que o bonde, inclusive, a gente propõe uma estação dentro da Gare, fazendo a interlocução com a rodoviária, com o terminal metropolitano, fazendo a interlocução com o trem intercidades que está chegando, enfim, para que as pessoas, de fato, pudessem acessar Campinas via trilho. Para o centro, ela se desloca pelo trilho, os carros podem ficar nas bordas, é uma outra proposta nossa de bolsões de estacionamento em áreas públicas e que tivesse uma parceria público-privada para ter renda, para que funcione de fato com qualidade. E o centro em si, os automóveis só os necessários, as cargas, os moradores e aquele que quer realmente ir com o seu veículo, mas com um pouco menos de fluidez, um pouco menos de velocidade, de liberdade para circular, para que a gente use mais os outros meios possíveis. São 10 horas e 43 minutos. Nós estamos entrevistando o arquiteto Alan Cury e nós estamos falando sobre o centro. Alan, quando você está falando disso, eu fico imaginando uma Europa, né? Ali, né? Você vai, né, Zezé? Aquela coisa, né? Você acha, quando você fala do bonde, eu fico imaginando quantos milhões que precisariam para a gente poder instalar esse modal. E também de quantos de recursos que nós precisaríamos para poder recuperar esse centro. Que eu acho que é uma grana violenta, né? Não tem ideia. Depende do ponto de vista, sim. Mas... Quanto você... Eu não tenho uma estimativa de custo, mas eu diria assim, Campinas, a gente está falando de uma das 10 melhores cidades do país. A gente está numa região, num estado de São Paulo, que ele é um estado europeu, em termos de recursos. E a gente está falando de um triângulo, Sorocaba, Campinas, São José, enfim, é um triângulo de ouro. A gente aqui ficar só se pegando em que recursos a gente não tem, que não tem como viabilizar, isso é um erro. O governo do estado acabou de inaugurar uma subida da serra lá da Tamoios, do litoral, que custou 3 bi. Sim. E um percurso que você faz em 15 minutos. Se a gente analisar só isso, ele fica caro. Mas será que é isso mesmo? Será que falta recurso para a gente ou falta aplicar os recursos aonde realmente eles devem ser aplicados? Projetos que sejam consistentes para isso. Assim, eu tenho a sensação de que recurso é uma questão, né? A gente viu aí o Dário apresentando um projeto para ajudar com as enchentes, que é uma coisa devastadora ali na região da Princesa do Oeste. Sim, que precisa ser solucionado urgente. Mas urgentemente, ao custo de 500 milhões. Sim. Assim, nem era para ser a gente olhar para uma cidade como Campinas e achar que era tanto dinheiro. Mas é que o dinheiro está tão comprometido com tantas outras coisas que acaba sendo um rio de dinheiro, né? Quando a gente baseia o recurso só do poder público, inclusive, essa conta aumenta pela dificuldade de licitação. Por tudo. Então, enfim, aí a gente... Por obra mal feita, sabe? E não dá pra gente achar que o poder público vai resolver isso sozinho, não vai. Não Aliás, vai. ele tenha que ser 20% Como que dá pra dessa fazer conta. É isso que eu ia perguntar, como seria essa parceria? Porque o Dário está apresentando, falou que vai apresentar um projeto,
em que ele vai dar incentivos fiscais para o empresário que investir no centro. Ele ainda não sabe quanto que vai ser isso, mas vai mexer no IPTU, vai mexer no ISS. Perfeito. Vocês já devem ter conhecimento dessa proposta dele, ou vocês que estão conversando, estamos acompanhando, mais ou menos, dentro do possível, dentro do que a prefeitura nos permite, a gente acompanha de perto isso. E o que eu digo é o seguinte, a prefeitura ajuda muito se ela desburocratizar, se ela simplificar. Se ela não atrapalhar. Exatamente, isso já é um ganho enorme para todos nós. Os novos empreendimentos são uma fonte de recursos para o centro? São, mas também não são só. Existem os empreendimentos que já existem lá, os comerciantes que já estão lá, existem os donos de patrimônios já existentes, enfim, todo mundo tem o que ele colocou, inclusive, quando ele esteve aqui falando isso. Não dá para eu falar, só quem vier vai ser beneficiado. Tem que ser uma coisa que abranja todo mundo. Principalmente para quem já está lá e está se mantendo lá, né? Que é o grande desafio, porque, puxa vida, essas pessoas estão sofrendo mesmo. E a sociedade como um todo tem que contribuir em que sentido? Em que sentido? Aceitando a isenção de impostos, de taxas, porque quando a gente isenta imposto de todos estamos pagando para esse Então, esse é um trabalho muito sério, tem que ser muito transparente, enfim, não pode haver nenhum tipo de dúvida no processo. Mas é uma forma da sociedade entender que o centro da cidade, de fato, é o coração da cidade. Quando a gente vai para Paris, vai para Londres, enfim, quando a gente viaja, o centro é um ponto, um mote de visitas. Sim. E em Campinas, infelizmente, de uns anos para cá, isso vem se perdendo. Os restaurantes estão saindo, Café Regina, Orly, né? Enfim, a gente vai falar a lista de nomes de empresários aqui que tentaram e acabaram saindo do centro por uma questão de falta de demanda. O Roger está dizendo que seria ótimo se Campinas virasse uma Lisboa. Por que não, seria fantástico. Qual foi um dos planos de Lisboa? É o centro limpo, o centro cheiroso, agradável. Esse é um grande mote. Lisboa é um ótimo exemplo, inclusive pelo tamanho da economia portuguesa versus o tamanho da economia campineira. Não vou nem falar de Brasil, não vou falar nem de estado de São Paulo, vou falar de Campinas. A gente tem muita similaridade com essas regiões. A cidade do Porto, né? A gente estava falando, qual o custo do bonde? A cidade do Porto fez um VLT que de vez em quando anda embaixo da terra. Ele não é um metrô, ele é um modal leve, mas ele anda embaixo da terra, anda em cima da terra, passa em patrimônios históricos magníficos. Ele atende o turismo, atende o deslocamento necessário da cidade ao custo de Porto. Uma cidade menor que Campinas. Agora, você acha que a violência no centro, a própria existência dos moradores de rua, e a gente tem que tocar nesse assunto, não tem jeito, porque às vezes quando a gente fala desse assunto, o pessoal fala, mas vocês não querem moradores de rua no centro, é higienização. Gente, é um problema que precisa ser resolvido, né, Zezé? Não tem jeito. O que acontece? E isso tem uma questão que incomoda os comerciantes, incomoda os moradores e afugenta exatamente as pessoas do centro. Com certeza. Qual seria a solução, Alain? E você acha que quando você revitaliza, você tira essa população ou você... Como trabalhar com... Eu não diria tirar a população, isso é muito radical. Realmente é uma questão social. Não é você chegar lá, o poder público e remover. Né? Não é isso que eu estou falando. Sim. Não. Quando eu estou falando de tirar, é no sentido dos próprios moradores de rua. Como você está ali com um lugar mais frequentado, com ele todo revitalizado, ele não vai se sentir bem lá. Ele se incomoda. Ele se incomoda e ele mesmo vai se transferir para um outro espaço. E a gente, como urbanista, a gente sonha que isso se reverta de uma forma ainda mais ampla, né? Com uma economia virtuosa, com a dinâmica de cidade voltando a acontecer no centro, que esses cidadãos que estão hoje em situação de rua, eles possam passar por alguma qualificação, por algum estudo, alguma questão que possa inseri-los de volta à sociedade produtiva. Porque, na verdade, o Brasil precisa muito disso. E é uma judiação a gente está passando por isso. Tem um pouco a ver com a crise, tem um pouco a ver com a situação econômica, tem também os conflitos internacionais, enfim, é muito amplo. Para solucionar esse problema não é fácil. Eu diria, revitalizar o centro é fácil, solucionar esse problema depende de uma economia punjante. Mas aí que sabe a impressão que eu tenho, gente, quando a gente fala da questão dos moradores de rua, e a Rose sabe aqui que eu acho que sim, é uma questão, mas para mim esse encaminhamento dado pela assistência social agora no sentido de ter um lugar onde eles comem, eu acho que isso já melhora. Dá um pouco porque de né? Meu Deus, gente, Paris está lotado de morador de rua. Lotado, você passa por aquelas avenidas de Champs-Élysées, aquelas coisas. O mundo está assim. E isso é o ser humano, isso é Isso faz parte do nosso cotidiano. Sim. Não tem como a gente...
Paris não fica menos bonita por causa de morador de rua. Mas Paris não é suja. Então é esse o ponto. Eu acho que o ponto do morador de rua, assim, que ele te incomoda, porque ele nem fica pedindo, viu? Olha, tempos atrás, desse tempo que eu estou falando da 13 de maio, nessa época tinha os pedintes mesmo, ficava ali tocando sanfona, uma outra mulher fazendo uma arte de rua, né? Tinha uma mulher que tinha uma perna desse tamanho, enorme também, que ficava ali sentada pedindo e se passava. Então, eu acho que o ponto principal é reocupar. Exatamente, é exatamente isso. Reocupar aqueles espaços e com coisas legais. Eu diria bonitas. O seguinte, qual é o tamanho da sociedade ativa e qual é o tamanho dessas pessoas em situação de rua? Elas não são capazes, não são elas as culpadas da gente estar desocupando o centro. Não dá pra gente jogar a eles essa responsabilidade, não é por aí. Eu acho que, assim, inclusive, a volta do uso ao centro vai trazer para eles uma forma de sobrevivência melhor. De certa forma, os restaurantes vão acabar cedendo alimentações, vai ter a questão do banho, a questão da higienização e, quiçá, as questões das oficinas que possam dar algum estímulo para que eles tenham vontade de voltar a uma sociedade economicamente ativa. A gente conversando com essas pessoas em situação de rua, muitas vezes a gente encontra engenheiros, encontra profissionais de alguma atividade ou que já foram empreendedores ou que já tentaram a vida e por uma série de fatores chegou a essa situação. Às vezes até por opção, nem sempre só por necessidade. Mas é uma questão social de todos nós, mais uma vez. Isso do mundo, não é um problema só de um poder público, não, é um problema de todos nós. A sujeira eu acho que é um problema terrível. Exatamente. Terrível. Por isso que eu gostei tanto da saída que eles encontraram. Eu achei muito legal. Eu sei que não elimina toda a sujeira, mas grande parte dela. A saída que você está falando é a história de você estabelecer locais para alimentação dos moradores de rua e que a Defensoria e o Ministério Público estão pedindo para suspender. Tenha dó, né? Tenha dó. Vamos procurar coisa para fazer. Pois eu acho que é um problema. Agora, Alain, por exemplo, na semana passada, gente, são 10h53, nós estamos entrevistando o arquiteto Alan Cury, nós estamos falando sobre o Centro de Campinas e Recuperação. Na semana passada, nós tivemos uma polêmica que foi a decisão do CONDEPAC de rever as resoluções em relação ao tombamento dos vazios, a gente chama de vazios urbanos. Eles odeiam essa coisa desse tombamento, que eles dizem que não é. Não existe. Mas, enfim, não existe, mas para o nosso ouvinte entender, seria o destombamento. E aí, a oposição já se levantou, dizendo que era um projeto com cunho empresarial, que Campinas estava querendo vender, o patrimônio histórico. Aí o prefeito falou, pelo amor de Deus, eu não estou vendendo, não tem estação ferroviária, o Ceprocamp, o prédio do Ceprocamp não está no meio. O que nós estamos autorizando, não tem nada no meio. É o fundo lá desse INDEC. complexo onde está a INDEC, e são espaços vazios, e a gente está negociando. A União poderia comercializar 150 mil metros quadrados. A gente está pedindo para eles comercializarem 38 mil metros quadrados. E esse povo que vai comprar esse espaço, investir na própria revitalização dos prédios. A política atrapalha muito essa revitalização, porque assim, ali seria o início até de uma revitalização para você começar a rever essa mudança do centro, né? Eu acho que o que mais atrapalha, Rose, é a questão que ainda o Brasil fica muito focado em calendários eleitorais. E aí cada gestão que vem tem o seu projeto. Não vou dizer se melhor ou pior, não é essa a questão, mas a gente tinha projeto desde a época da Isalene, depois o Dr. Hélio, depois o Jonas, agora o Dário. Quer dizer, todos têm o seu projeto para aquela área. Por quê? Porque aquela área é o coração da cidade. Ali é o ponto... A cidade econômica nasceu ali, o transporte chegava ali, enfim. Então, a gente tem um potencial naquela área fabuloso. Por exemplo, tirar o terminal Vicente Cury da Praça Lago dos Cisnes e colocar ele dentro deste patrimônio de uma forma qualificada e unificada com a rodoviária, unificada com o terminal intermodal, metropolitano, desculpa, o novo trem que está chegando, o nosso bonde que a gente está propondo, todo mundo interligando no transporte ali e voltar a ter o cartão de visitas da cidade de Campinas, que era aquela praça Lago dos Cisnes, antes da colocação do terminal Vicente Cury ali.
para que quando as pessoas cheguem na cidade tenham uma beleza visual, tenham uma boas-vindas à cidade de Campinas, né? É muito ruim o jeito que está lá. Agora a gente acabou de passar por uma restauração ali do complexo viário, mas na minha opinião, e aí eu sou um pouco radical com isso, eu acho que aquele complexo viário devia ser desmontado. E a praça devia voltar, e o lago devia voltar, os cisnes deviam voltar para lá. E o nosso pátio rodoviário, ele merece um projeto que seja um projeto de impacto pesado no centro da cidade. Ele é um dos motes principais. Ele tem área, ele tem potencial arquitetônico, histórico, e ele tem localização. A Vila Industrial tem que se conectar ao centro da cidade com muita valorização, não pode deixar do jeito que está. Então a política atrapalha nesse sentido, de novos projetos, novas ideias, assim, que são às vezes funcionais. Gente, sabe assim, para mim, quem deu uma boa revitalizada sem fazer nada foi o Dr. Hélio. Deixa eu só... Com as festas, ocupando. Com o uso da Gari lá, né? Gente, deixa eu só dar uma informação aqui que o prefeito acabou de passar aqui pra gente, prefeito de Campinas. Ele está suspendendo o edital da INDEC que previa 58 novos radares em Campinas. Ele determinou uma nova licitação, porque esse edital não tinha sido debatido com ele, e agora, Zezé, ele determinou que a Secretaria de Transporte faça um novo edital, só autorizando a instalação de 18 radares. Então, o anterior eram 58 novos radares, agora ele está determinando aí 18 novos radares e vão ficar nas vias, Zezé, onde ocorreram 51 mortes de acidente entre 2018 e 2021, que são a John Boy Dunlop, a Rui Rodrigues, a Carmucim e as Amoreiras. Ou seja, o prefeito determinando aí a mudança. E parece que ele ficou muito bravo, viu, Zezé? Porque ele sofreu desgaste, dizendo, prefeito autorizando os 58 novos radares. E daí ele apanha, não estou sabendo, ainda tenho que... E o duro é o seguinte, que essa informação que a gente deu agora, que são 18, vão ser agora 18 equipamentos, essa daqui não é a que vai ficar na cabeça do campineiro. A que vai ficar são 58 radares, porque isso daí chocou a cidade inteira. Pois é. Mas, assim, eu falava do Celso Santos, já deixo para você, mas o Celso Santos está dizendo assim, gente, que entrevista maravilhosa com o arquiteto Alan Cury. Às vezes eu tinha a impressão que ninguém pensava no futuro urbanístico da cidade. Eu tenho amigos arquitetos na Alemanha e sinto inveja quando vejo eles trabalhando com projetos para os próximos 50 anos de suas cidades. É isso, falou tudo. Alan, mas assim, do Dr. Hélio, e olha que eu não sou elista, hein? Mas assim, só de se transformar o centro na época do Natal, isso é importante, não é dinheiro jogado isso faz, fora. Independente de partido, o que isso faz? Leva as pessoas até lá e outro dia ela volta também. É a alimentação do senso de pertencimento. A gente precisa pertencer a Campinas, né? Então, as atividades das datas que são comerciais, etc., elas são muito importantes. A vida cultural no centro, que eu falei, né, do teatro, cinema, que saíram do centro, as festas, os shows, etc., isso tem que voltar o quanto antes possível, né? Agora com o abrandamento da pandemia, enfim. Esses são momentos em que o centro passa a ter muito valor. Sim. E a região ali da nossa estação, ela é muito propícia para isso. Né? Alan, o nosso ouvinte, o Carlos, ele está dizendo, olha, é muito legal ouvir, né, o arquiteto falando sobre essas questões de revitalização do centro, mas eu moro há tantos anos em Campinas e ouço essa conversa há tanto tempo que eu já não acredito mais que isso vá sair do papel. O que a gente pode acreditar, ou pelo menos você acha que há uma intenção, ou pelo menos a Prefeitura de Campinas está abrindo para vocês a oportunidade de pelo menos se discutir, e você está vendo uma boa intenção da Prefeitura em resolver esse problema ou não? Como que... Então, Rose, assim, realmente, cada vez que a gente fala de revitalização e a gente inicia por um passo, e esse passo dá em água, né? A gente não prospera, realmente vai trazendo esse ceticismo cada vez mais forte. E ele é péssimo para a cidade, com certeza é. O que eu posso dizer é que, assim, quando esse estudo que o Secov fez, ele foi provocado pela Secretaria de Planejamento, foi um pedido deles dizendo para a gente, empresários, o que vocês entendem que é possível ser feito. Então, existe uma responsabilidade por trás disso, porque nós estamos comprando essa briga junto com a Prefeitura.
E agora, a semana passada, teve uma apresentação da secretária de Planejamento, a Carolina Baracá, em que ela trouxe uma atualização do estudo central que eles estão fazendo, e a gente já começa a ver um discurso muito mais alinhado, muito mais próximo de uma realidade, e assim, com intenções que, puxa vida, eu diria que talvez seja um momento único mesmo da cidade. Eu pediria, como membro da sociedade, como um campineiro, eu sou nascido em São Paulo e elegi Campinas para viver, e daqui não saio, e para onde vou falo que sou campineiro, tenho orgulho dessa cidade. Eu pediria para a sociedade comprar essa luta junto. A gente tentar deixar o ceticismo de lado um pouco e tentar contribuir. Se cada um de nós fizer um pouquinho, fica muito mais fácil, né? Inclusive os partidos, as coligações tentarem unificar discursos para o centro, trabalhar junto para o centro, porque senão fica muito difícil de sair. A coisa pública ela é muito mais delicada do que a iniciativa privada, onde eu tenho a tomada de decisão de tudo que eu faço. No poder público a gente sabe que não é assim e a gente precisa de todo mundo junto. Aí as coisas acontecem. O Tandy Negrão está dizendo que ele é totalmente favorável em tirar o terminal central de onde está hoje, jogar perto da rodoviária e voltar a ter o Largo dos Cisnes, no projeto que era de 40 anos atrás. Fica uma dica aqui para os nossos ouvintes, darem no Google Largo do Cisne Campinas e ver a imagem. É de chorar de lindo, se puder pôr na tela, puxa vida. Né? Como é que a gente abriu mão daquilo para empilhar ônibus, né? E depois vem a venda lá de frutas e verduras ali, compactado, uma coisa não qualificada, não é por aí. Eu acho que a gente tem que ir um pouco além. Bom, gente... Entrevista boa, né, Zezé? Boa, o pessoal gostou. Os ouvintes gostaram muito. Olha, Alan, tomara que esse projeto saia do papel e que nós consigamos, de fato, trazer para a cidade, revitalizar esse centro e trazer vida para o centro, né? Porque quando o centro está ocupado, tem vida, tem gente, a cidade vai para frente. Exatamente. A segurança somos todos nós olhando para todos nós. É isso. Não tem outra saída. Gente, muito obrigada, Alan. Muito obrigada por ter vindo aqui nessa segunda-feira. Foi um prazer ter te recebido aqui. Prazer todo meu. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Legal. Obrigadão. Obrigado. Gente, nós vamos para o intervalo, porque nós vamos para a reta final do nosso programa nesta segunda-feira, dia 28 de março. Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band. A Conx soma mais de 30 anos de experiência na construção de imóveis